Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta dois grandes testemunhos a respeito de Jesus Cristo. Na verdade, é Jesus mesmo quem fala a respeito dessas duas grandes formas de Ele ser testemunhado enquanto verdadeiro Deus e verdadeiro Senhor. Primeiro, Jesus começa falando a respeito do testemunho de João Batista. Jesus falava aos judeus, estava direcionando diretamente a eles essa palavra, dizendo: olha, vocês mandaram mensageiros até João Batista. Vocês também foram até João Batista, e Jesus falava sobre isso, referindo-se àquelas pessoas que estavam indo até João Batista para poder perguntar a respeito de Jesus. Porque, como nós sabemos, fazia muito tempo que em Israel não havia profecia. Fazia muito tempo que não vinha sobre Israel um profeta verdadeiro. E quando João Batista chega, e chega justamente com essa missão de ser o grande profeta que deveria anunciar a chegada do Salvador, as pessoas que começam a reconhecer em João Batista este grande profeta, e começam a entender que João Batista era aquela pessoa de quem o profeta Isaías estava falando nos seus escritos antigos, dizendo que viria antes do Messias uma voz que viria no deserto, que viria para aplanar e para preparar as veredas do Senhor, que viria para anunciar a chegada do Messias. Aquelas pessoas que têm essa sensibilidade e começam a compreender que João Batista era aquele de quem o profeta Isaías falava, então estas pessoas começam a ir até ele, para poder conhecê-lo, para poder também iniciar o seu processo de conversão, de volta para o Senhor, e nisso tudo também perguntam a João Batista a respeito de Jesus. E dizia o Evangelho, Jesus dizia: João Batista deu testemunho da verdade, para falar sobre si mesmo. João Batista deu testemunho de mim. E isso por si só já era um grande testemunho que quase não precisava mais outro, porque aquela pessoa que era um profeta, que tinha sido também prometido por um outro grande profeta, que era Isaías, que só isso por si mesmo já dava a ele todo o crédito que era necessário para poder confirmar que Jesus era o Senhor. Mas mesmo com toda essa grandeza do testemunho de João Batista, Jesus fala: apesar de tudo isso, eu não preciso de um testemunho de um homem, de um ser humano, porque as obras que o Pai permitiu que eu fizesse, elas dão testemunho de mim. Ou seja, o testemunho de Jesus Cristo enquanto verdadeiro Deus e Senhor, ele vem não apenas por João Batista, mas ele vem também pelo próprio Deus, que concede a Jesus a graça de, enquanto seu Filho, realizar muitas obras. E quais eram essas obras? Vejam só. Se antes nós falávamos que João Batista tinha sido profetizado por Isaías como aquele que viria antes do Senhor, Isaías também havia falado a respeito de quais seriam as obras que iriam acompanhar o Messias. Que o Messias iria ressuscitar os mortos, fazer os surdos ouvirem, os coxos andarem, os mudos falarem, e que Jesus iria evangelizar os pobres, anunciar a liberdade aos cativos. Então, de acordo com Isaías, todos estes sinais acompanhariam o Salvador. E Jesus, de fato, ele se apresenta diante das pessoas com todas estas obras, não simplesmente para dar uma cura, não simplesmente para resolver uma necessidade corporal, temporal de uma pessoa, mas Jesus realizava todas essas obras, porque essas obras que também estavam contidas na profecia de Isaías, eram as obras que revelavam e testemunhavam que ele de fato era o Senhor e Salvador. Isso é muito bonito, porque Jesus não vinha apenas com palavras, mas Jesus vinha com obras, e essas obras é que falavam a respeito de quem ele era.
E para nós, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, porque enquanto cristãos que estamos nos preparando para celebrar a solenidade do nascimento de nosso Salvador, precisamos nos perguntar também a respeito de quais obras que nós realizamos e que dão testemunhos de que somos cristãos. Quando prestarmos, ou se prestamos bastante atenção na primeira leitura, a gente vai ver lá que o profeta Isaías estava falando que serão conduzidos para o monte do Senhor, não qualquer pessoa, mas serão conduzidos para o monte do Senhor aquelas pessoas que vivem na justiça, que praticam o bem, que são honestas, estas serão conduzidas para o monte do Senhor. Quer dizer, aquelas que também pelas suas obras dão testemunho da sua fé. E hoje nós devemos também nos perguntar a nós, quais obras nós realizamos que dão testemunho de nossa fé? As pessoas, quando se encontram conosco, quando falam conosco, quando observam o nosso jeito de agir, elas são capazes de dizer, aí está um cristão verdadeiro, porque é uma pessoa justa, porque é uma pessoa honesta, porque é uma pessoa que não difama o semelhante, porque é uma pessoa que pratica o amor e a caridade, porque é uma pessoa que perdoa, porque é uma pessoa que tem um coração aberto a acolher as pessoas nas suas necessidades, nas suas dificuldades. As nossas obras dão testemunhos de fato daquilo que nós dizemos ser enquanto cristãos. É isso que nós precisamos nos ater, irmãos e irmãs, porque quando nos falamos em preparar-nos para a celebração do Natal do Senhor e nos prepararmos para um dia recebermos o Senhor que virá em sua glória, não falamos simplesmente de uma preparação como algo abstrato, como algo nas nuvens, mas falamos de uma preparação enquanto obras reais, verdadeiras, de uma vida justa, de uma vida honesta, de uma vida de amor, de uma vida que perdoa, de uma vida que vai ao encontro do outro com paz e não com violência, que vai ao encontro do outro com o perdão e não com o ódio, que vai ao encontro do outro com as mãos estendidas e não com os punhos cerrados em violência ou em qualquer outra atitude que não provém de Deus. É assim que se testemunha Jesus Cristo, não por palavras. Palavras se vão com o vento, mas por obras, como João Batista, como o Cristo e como tantos outros santos que nos precederam na fé. Peçamos ao Senhor, portanto, irmãos e irmãs, a graça de vivermos a nossa fé e testemunhá-la com as obras segundo os mandamentos do Cristo, que é o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.